Olá, amigos do SEAC. É muito bom estar com vocês mais uma vez para refletirmos, aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o ensinamento do óbolo da viúva, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens de 5 e 6, que diz assim: Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deixavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deixou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes colocaram suas doações no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes sobrava, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. São Marcos e São Lucas. Este ensinamento de Jesus nos traz muitas reflexões. E nós podemos destacar aqui como as pessoas deixavam a sua doação no gasofilácio, que era um recipiente onde se colocava dinheiro, doações, para depois serem distribuídos, né? Então se pode, Jesus quis mostrar aos seus discípulos da intenção daquelas pessoas, do sentimento, do desapego e no pensar no outro primeiro. Então, tudo isso ele observou e passou como ensinamento para os seus discípulos. Muitas das pessoas ricas que tinham mais condições colocavam ali as suas doações, mas de uma maneira para se mostrar com orgulho, olha o quanto eu posso doar, olha como eu sou rico, olha quantos bens eu tenho, que condição boa eu tenho. Ou então, como eu faço bem, dessa maneira. Então, Jesus observava esse sentimento, essa intenção nessas pessoas, e não a quantia que elas deixavam ali. E também observou como a pobre viúva colocou ali aquelas suas 2 moedas. Óbolo quer dizer pouco dinheiro, por isso 2 moedas de 10 centavos. E mesmo assim, colocando pouco, ela estava dando do seu necessário, ela estava dando do seu muito, do seu melhor. E Jesus observava a intenção dela, que era essa, o sentimento, a doação, e não a quantidade. Porque aquela pequena quantidade ia fazer falta para ela, para o sustento dela, que já tinha muito pouco. E para os demais, a grande maioria, não ia fazer falta nenhuma, mesmo eles dando muito mais. Porque mesmo assim eles estavam dando do que sobrava e não do que ia fazer falta. Então, trazendo, comparando com a gente nos nossos dias de hoje, é como se a gente doasse as nossas melhores coisas. Abrir o guarda-roupa e doar a melhor roupa. Abre lá o guarda-roupa, vê o melhor vestido. Vou doar esse. Ou o melhor terno, a melhor camisa.
E geralmente nós não fazemos isso. Nós doamos o que está sobrando, o que já não serve mais, o que está enchendo o guarda-roupa, dos alimentos também. Geralmente nós doamos o que está sobrando, não o que nós vamos cozinhar ali no dia para o nosso sustento. Então são reflexões que tocam fundo na gente, porque essa é a real, verdadeira caridade. Quando nós colocamos a necessidade do outro em primeiro lugar. E por que que ela conseguia fazer isso? Porque ela também passava muita necessidade. Então ela sabia que a dor que ela sentia, a fome que ela sentia, as privações também eram de outras pessoas. E mesmo assim ela ainda conseguiu doar essa pequena quantia. Então, este ensinamento fica para nossa reflexão. Como que estamos fazendo as nossas doações? Como está sendo feita a nossa caridade? Com qual intenção? Com qual sentimento? Estamos só apenas limpando o guarda-roupa ou querendo doar mesmo? Isso é um exercício. A caridade é um exercício. Nós começamos assim mesmo, doando o que está sobrando, e depois nós vamos melhorando a nossa intenção, o nosso sentimento, a nossa preocupação com o outro. Até que vai chegar um ponto que nós vamos conseguir fazer a caridade pela caridade, o amor pelo amor, sem pensar em nada em troca, em nenhuma vantagem em troca. E essa vantagem, ela não precisa ser só de dinheiro. Nós podemos querer obter vantagens de qualquer outra forma. Então vou doar para me sentir melhor, para ter a consciência tranquila, para pensar que estou fazendo bem. Sempre nós colocamos alguma coisa que nós vamos receber de volta. Mas lá na frente, quando a gente tiver treinado bastante no amor e na caridade, nós vamos conseguir fazer o bem pelo bem, que é esse nosso objetivo. Então, nós podemos refletir também que muitas pessoas falam assim: eu não tenho condições agora, mas quando eu ficar rica, aí sim. Aí eu vou doar bastante, eu vou abrir uma creche, vou abrir um orfanato, eu vou fazer muita caridade. Mas que, na verdade, muito provavelmente isso se concretiza. Porque se nós ganharmos uma quantia grande de dinheiro, muito dificilmente nós vamos pensar no outro primeiro. Nós vamos sim querer abastecer as nossas necessidades supérfluas, ter os bens que nós não temos. E aí vira uma coisa sem fim, porque nada chega. Se eu tenho um carro, eu vou querer dois. Se o meu carro está mais ou menos, eu vou querer sempre o último modelo. E por aí vai. Muitas coisas, porque o dinheiro faz isso com a gente, né? Ele desperta sentimentos, desperta compulsões, paixões que nós às vezes nem sabemos que temos. Então é muito perigoso essa intenção de querer fazer a caridade só quando formos ricos. E ainda pior, né? Às vezes nós até pedimos para os espíritos nos ajudar. Como será que não dá para saber os números aí do jogo de maior volume?
agora está se aproximando aí, né? Um jogo que paga muito bem no final do ano. E quem que não pensa em ir lá e fazer a sua fezinha e conquistar milhões e milhões? Nada contra. O espiritismo não proíbe nada, mas nós temos que saber das consequências, não é verdade? Para que isso não se torne um vício, para que a gente não tire o dinheiro do nosso essencial para ir jogar, para não ficar alimentando ilusões, paixões, que muitas vezes não chegam, porque no Evangelho também tem a lição da fortuna, que quando ela é dada às pessoas, é uma prova também. E uma prova muito difícil, justamente porque ela escancara as nossas paixões, como foi falado. Mas essa lição, essa provação da fortuna, ela vem para ver se nós temos equilíbrio, para termos sim as coisas que precisamos, mas também desenvolver grandes comunidades, criar cargos de postos de trabalho, enfim, quando o dinheiro vem bastante, é para grandes finalidades, não só para o uso nosso. Então nós precisamos refletir nisso, porque às vezes nós não temos condições de lidar com isso, e aí nós acabamos nos prejudicando ainda mais espiritualmente. Fora a caridade material, nós podemos fazer muitas coisas para ajudar o outro, como caridade moral, que é ajudar, que é ouvir, que é incentivar, que é dar as suas horas de trabalho em um trabalho beneficente, dar o seu talento. Então, dar a sua atenção, o seu carinho. Muitas coisas nós podemos fazer sem dinheiro mesmo. Então, a caridade, ela está na intenção, como foi falado, como foi explicado. Esse também é o verdadeiro óbolo da viúva. Tem muitas histórias das pessoas missionárias mesmo, né? Que a vida delas foi voltada para a caridade, para o amor. Então eu vou contar aqui, que também é conhecida, a vez que Madre Teresa ela foi pedir esmolas. Então ela estava fazendo um trabalho numa comunidade muito pobre e praticamente sem recursos, e ela foi para os grandes empresários ou até mesmo governantes ali da região pedir ajuda. E ela estende a mão pedindo dinheiro, pedindo uma ajuda para um deles. E essa pessoa cospe na mão dela. Então ela, com muita humildade, né, e sabedoria, ela fecha a mão e fala: essa foi para mim. Aí estende a outra mão e fala: e o que o Senhor vai me dar para os meus pobres? Então realmente é um exercício que até emociona a gente, né? Porque com certeza nós levaríamos para o lado da agressão, já queríamos revidar, e ela muito humildemente ainda pediu de novo, ainda ofereceu a outra face. Essas histórias, essa história de Madre Teresa e muitas outras nós temos na literatura como exemplos. Então que nós possamos refletir e procurar sempre estarmos de acordo
e ligados no ensinamento de Jesus e do Pai. Muito obrigada.